Olá, bem-vindos de volta aos vídeos aqui no meu perfil e hoje eu vou falar com vocês sobre a utilização da voz ativa nos textos científicos em inglês. Aos poucos, essa é uma tendência que a gente tem visto que cada vez mais revistas têm aderido, que elas preferencialmente adotam a escrita dos artigos utilizando a voz ativa no inglês ao invés de usar a voz passiva, que por muito tempo foi a voz verbal mais utilizada e mais recomendada de ser utilizada nos artigos científicos. Inclusive, as revistas mais famosas da área científica, como a Nature e a Science, elas deixam explícito no guia dos autores que a voz ativa deve ser preferencialmente utilizada. Então aí eu vou mostrar para vocês o trecho do Guia dos Autores da Nature, em que fala que os autores que enviam seus artigos para as revistas do grupo Nature, eles devem preferir utilizar a voz ativa, porque eles têm experiência em perceber que os leitores acham que os conceitos e os resultados são mais facilmente entendidos quando a voz ativa é utilizada. Bom, mas vamos relembrar, nas aulas de português, o que é a voz ativa e o que é a voz passiva. E esses conceitos vão servir também para o inglês. As vozes verbais, elas dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual esse sujeito está ligado. Então, a gente tem 3 vozes verbais na língua portuguesa: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Sendo que dentro da voz passiva nós temos 2 outras subdivisões. Mas eu vou falar para vocês basicamente a diferença da voz ativa e da voz passiva, porque é o objetivo desse vídeo de hoje. Então, a voz ativa, ela ocorre quando o enunciado evidencia o sujeito que está praticando a ação, que é o que a gente chama de sujeito agente. Então, por exemplo, quando você tem a frase: o rapaz ouve a moça no rádio. Então, vocês têm o sujeito agente, sendo o rapaz, o verbo na voz ativa, que é ouve, e a continuação do predicado. Então, nesse caso, a gente tem o sujeito que está executando a ação de modo ativo. O rapaz está ouvindo a moça no rádio. O rapaz ouve a moça no rádio. Quando a gente fala de voz passiva, a gente tem o contrário. A voz passiva, ela evidencia o sujeito que sofre determinada ação, que é o que se chama sujeito paciente. Então, se a gente pegar a frase que estava na voz ativa, o rapaz ouve a moça no rádio, nós vamos ter na voz passiva a frase: a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, a gente tem o sujeito paciente, que é a moça, o verbo auxiliar e um verbo principal na voz passiva, que seria é ouvida, e a continuação do predicado, tá? Então, essas são as diferenças entre a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, você tem o sujeito que vai ser aquele que executa de modo ativo a ação que tem no enunciado. E na voz passiva, você está evidenciando não o agente da ação, mas quem está sendo impactado pela ação, ok? Então, essa seria a diferença principal. Então, a gente tem algumas ocasiões, algumas frases em que a utilização da voz passiva é preferida. Então, por exemplo, quando o autor de uma certa coisa é desconhecido. Por exemplo, na frase: as pinturas na caverna foram feitas na Idade da Pedra. Então, não se sabe quem foi que fez, quem foi que fez as pinturas, então o autor é desconhecido. Eu estou usando aqui a voz passiva. Outra opção é quando o autor é irrelevante. Então, eu não preciso falar quem é o autor, quem é que vai executar a ação. Então, por exemplo, uma fazenda experimental será construída em Belo Horizonte. Então, dessa forma, eu não tenho
não sei, é desconhecido quem vai construir essa fazenda experimental, mas eu sei que ela vai ser construída. E às vezes a gente também quer ser vago em responsabilizar alguém. Então, por exemplo, na frase, erros foram cometidos. Então, aqui eu não estou culpando ninguém, eu só falei que erros foram cometidos. Então, eu estou sendo vago na responsabilização dos erros. Outras vezes você quer enfatizar a pessoa ou a coisa que sofreu uma determinada ação. Então, na frase que fala que a insulina foi inicialmente descoberta em 1921 por pesquisadores da Universidade de Toronto, eu estou colocando como ponto principal da frase a insulina, né? Que é a coisa que sofreu a ação de ser descoberta. Se eu quisesse colocar na voz ativa, eu colocaria então como protagonistas dessa frase os pesquisadores da Universidade de Toronto. E aí eu teria a frase: os pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram a insulina em 1921. Eu mudei o foco da frase, né? Antes era a insulina e agora são os pesquisadores da Universidade de Toronto, ok? Então, uma consequência da voz passiva é que a gente omite quem é o autor. Muitas vezes ele pode ser omitido, tá? Na escrita científica, às vezes isso faz sentido e em outros casos isso pode causar confusão. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente foi criado, né, nas disciplinas que a gente tem, na hora de escrever relatórios, a gente foi criado a escrever de uma forma impessoal, colocando tudo na voz passiva, né? Os experimentos foram realizados, as análises foram realizadas. Então, a gente mais ou menos foi criado para escrever dessa forma. Mas é importante a gente saber que tem alternativas que vão tornar os autores os protagonistas do processo. E fazendo assim, a gente tem que usar a voz ativa em algumas partes do artigo. Em relatórios, realmente é necessário usar a voz passiva. Mas em artigos tem sido cada vez mais cobrado mesmo que os autores usem a voz ativa, tá? Então, por exemplo, é ok você omitir quando o ator, né, o sujeito ali não tem muita importância, tá, na frase. Então, é ok você usar a voz passiva na seção de materiais e métodos do seu artigo, porque intuitivamente, né, ali está subentendido que foram os autores daquele artigo que fizeram aqueles experimentos, que coletaram aqueles dados. Então, é subentendido, é implícito na seção de materiais e métodos que foram os autores que fizeram aqueles procedimentos. Então, nessa seção é ok, inclusive é até recomendado que a gente use a voz passiva. Só que em algumas construções de frases, a gente omitindo o ator, né, omitindo o sujeito, o leitor pode ficar em dúvida sobre quem foi, né, qual é o principal objetivo ali daquela frase. E aí você acaba fazendo com que o seu leitor tenha que adivinhar o que você quer dizer naquela frase, e isso pode levar a interpretações erradas. Então, por exemplo, nessa frase, the materials were prepared using the Sol-Gel method. Tá? Então, os materiais foram preparados utilizando o método Sol-Gel. E aí tem uma referência que o autor colocou logo depois. Quando a gente tem essa frase, você pode se perguntar: quem preparou os materiais? O artigo que está sendo citado, ele está sendo citado porque foram esses autores aí que prepararam o material ou porque eles inventaram esse método de preparação, o método Sol-Gel? Então, dessa forma, você está dando duas possibilidades de interpretação para o seu leitor e alguns vão interpretar de uma forma correta e outros vão interpretar da forma errada, porque realmente não está claro quem foi que preparou e
Por que essa referência está aí? Se foi porque eles prepararam esse mesmo material, ou se foi porque eles criaram esse método, tá? Então, nesses momentos, é importante você usar a voz ativa. Isso ficaria mais claro a utilização da voz ativa. Você falar que, por exemplo, nós preparamos o material baseado no método Sougel, desenvolvido por fulano de tal. Então, nessa hora, você coloca claramente quem foi que preparou o material e quem foi que inventou o método. Outra vantagem de usar a voz ativa é que, geralmente, as construções com a voz ativa, né, utilizando a voz verbal ativa, são menores. Você vai ter, geralmente, frases um pouco menores. E isso facilita tanto a sua vida enquanto autor, porque hoje em dia as revistas, elas limitam o número de páginas que você pode ter num artigo a ser submetido. Então, se você tiver frases um pouco menores, você já está ganhando um pouco mais de espaço dentro para colocar alguma outra figura, por exemplo. E isso também facilita a vida do seu leitor, porque se você vai ler um texto que tem frases mais curtas e construções mais fáceis de serem compreendidas, o leitor vai ler melhor, não vai precisar ficar indo e voltando no texto. Então, isso vai facilitar a vida do leitor também. Bom, a gente também pode usar seções do próprio artigo, do próprio manuscrito, como sujeito de uma frase, né? Utilizando dessa forma a voz ativa. Então, por exemplo, figuras ou tabelas, elas podem ser um sujeito da frase. Então, quando você tem a frase, os resultados deste estudo mostraram que a hipotermia severa não se desenvolveu em nenhum dos dois grupos. Então, você usou os resultados desse estudo como seu sujeito e você está usando a voz ativa. A mesma coisa se você usar a frase, a tabela 1 mostra as frequências do estudo. Então, você tem aí também as tabelas sendo utilizadas, né, como sujeito de uma frase do seu artigo. Mas uma coisa muito importante é vocês não pensarem que não se pode usar a voz passiva, né? Que eu tenho que escrever um artigo utilizando somente a voz ativa. Não é isso, tá? A gente tem que ter em mente que o objetivo não é eliminar o uso da voz passiva nos artigos, mas sim saber quando é melhor utilizar a voz passiva. Então, você tem que saber escolher, né? Escolher por uma razão a voz passiva e não só porque você acha que soa mais científico, né? Você omitir quem é o sujeito ali, quem é o ator principal da sua frase, tá? A gente, enquanto brasileiros, né? Nós temos a gente utiliza muito a voz passiva nos textos. É até requerido, né? Que a gente utilize em relatórios, em teses também é recomendado que a gente utilize a voz passiva. E aí, na hora de traduzir para o inglês, a tendência é você traduzir e manter a frase da mesma forma. Então, tente pegar o seu texto em inglês, né? E tentar identificar todos os casos mais críticos em que você tem a utilização da voz passiva, tá? Uma forma que pode ajudar a gente a identificar quando é que a voz passiva está sendo usada e se ela está sendo muito recorrente no texto, é quando você procurar por frases em que o sujeito não está identificado claramente ou quando o sujeito é introduzido após a palavra by. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Seria essa frase: Genetic information is encoded by DNA. Então, quando você vê o by DNA, o DNA é o sujeito dessa frase, né? Então, se você modificar a frase, a construção da frase, colocando o sujeito no começo, você vai ter, então, a versão da voz ativa. Então, provavelmente a sua nova frase na voz ativa vai ser mais forte, vai ser menor e vai ser mais precisa. Então, nesse caso, quando eu tinha Genetic information is encoded by DNA,
eu vou ter agora DNA encodes genetic information. Então, eu fui direto ao ponto ali no sujeito, que é o DNA, e já falei o que está relacionado aí. Então, vamos para os dois exemplos que eu queria trazer para vocês verem que não é errado na língua inglesa, né, nos artigos em língua inglesa, a gente utilizar, por exemplo, we discovered, we designed, né, falando que nós descobrimos, nós desenhamos, nós fizemos. Na língua inglesa é muito aceitável isso, tá? Principalmente se for fora da seção de materiais e métodos. Então, eu peguei duas frases para vocês verem que são de um artigo da Nature, para vocês verem que realmente é bastante utilizado. Então, essas duas frases seriam: we designed a biosynthetic pathway comprising 5 functional modules. Então, aqui vocês sabem exatamente quem foi que fez esse biosynthetic pathway, que foram os próprios autores, né? Eles não escreveram, por exemplo, na voz passiva, seria a biosynthetic pathway comprising 5 functional modules was designed. Daí você poderia se perguntar, mas quem fez o design desse caminho biosintético? Então, quando a gente usa a voz ativa, fica claro que foram os autores que fizeram. E a segunda frase, que eu tirei também de um artigo da Nature, eles falam: we increased PLA glucoside levels by incorporating genetic modifications. Então, mais uma vez, eles falam que foram eles que fizeram, eles aumentaram os níveis de glucosídeo PLA através da incorporação de modificações genéticas. Então, vocês veem aí que claramente a revista pede e os autores utilizam muito a voz ativa, tá? Então, em resumo, prefira a utilização da voz ativa nos seus textos em inglês, né? Especificamente fora da seção de materiais e métodos. Na seção, né, de materiais e métodos, que é a parte experimental, é super ok você deixar na voz passiva, né? Os experimentos foram realizados, as análises foram realizadas, mas na hora de falar dos resultados e até mesmo na hora da introdução, né, identificar quem são os sujeitos, não deixar nada subentendido para que os leitores não tenham uma dupla interpretação e entendam de forma errada qualquer etapa do seu trabalho, tá? Então, fica a dica aí para vocês, treinem a utilização da voz ativa nos seus textos em inglês, na hora de escrever artigos. É uma estruturação que tem sido preferida pelas revistas e sim é bastante corrigido, né? Quando a gente simplesmente traduz os textos em português, de português para o inglês, como a gente é acostumada a usar muito a voz passiva, acaba a tradução ficando na voz passiva também, e o pessoal da língua inglesa, eles não gostam muito desse tipo de texto, utilizando somente a voz passiva, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Botem em prática aí na escrita científica de vocês. E se você gostou desse conteúdo, deixa a sua curtida aí, tá certo? Um abraço e até a próxima!